vamos falar sobre hipnose, na presença aqui do Carlos Alberto, hipnoterapeuta, especialista em hipnose, clínica e também a reprogramação mental, né? Vamos falar sobre a hipnose em várias vertentes dela, que tem tratamentos e que para ansiedade, depressão, dentre uma série de tratamentos importantes que a hipnose, ela ajuda em muito. Tudo bem, Carlos Alberto? Seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. E falando dessa ferramenta maravilhosa, extraordinária, que tem ajudado milhares de pessoas. Pois é, vamos começar do início, como diria o outro. O que é a hipnose? Resumindo, hipnose nada mais é do que foco, concentração e imaginação. Explicação simples, né? Simples. Mas que abre um leque gigantesco para a área, né? Que já desmistifica muita coisa, né? Porque, infelizmente, ô Henrique, ainda as pessoas ainda têm muito medo da hipnose, muito preconceito da hipnose, por não saber o que é, mas nem sabem o que é. Quando elas mal sabem as pessoas que nós usamos a hipnose todos os dias. Como é que é isso? Nós usamos a hipnose todos os dias. Sim. Como eu disse, hipnose é foco, concentração e imaginação. Então, sempre que nós estamos focados, concentrados usando imaginação, estamos em estado hipnótico. Exemplo, você assiste filme? Todo mundo. Em algum filme você chora, se emociona, fica com medo, Várias com emoções, raiva, né? várias emoções. Por que isso acontece? Nós estamos usando o estado hipnótico. Estamos tão focados, tão concentrados e usando a imaginação daquele filme, que mesmo sabendo que é mentira, mesmo sabendo que é tudo combinado, são pagos para aquilo, e a gente ainda assim se envolve tanto com aquilo que o cérebro pensa, é real. Porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário. O que nós vemos com os olhos abertos, que nós vemos com os olhos fechados na imaginação, se houver alguma emoção, para o nosso cérebro é tão real um quanto o outro. Muito interessante. E aí vem aquela parte, a gente tem na visão, pelo menos eu acho que a maioria das pessoas, né, que somos leigos nesse assunto, a hipnose com aquele reloginho, aquele tic-tac balançando na frente dos olhos da pessoa e a pessoa entrando em transe. É o que a gente tem, né? É assim mesmo ou, como você colocou, como a gente tem a todo o momento essa questão da hipnose no nosso dia a dia que a gente usa, às vezes, muitas vezes, sem saber. Exemplo, por que foi usado o relógio e ficou marcado o relógio? Verdade. Como se o relógio hipnotizasse, né? É como se assim, não, o cara que tem um relógio, vamos se afastar dele, porque se eu olhar para o relógio, não vai hipnotizar. Não, a hipnoterapia é um processo muito permissivo. Como assim? É conversado com a pessoa, ó, em alguns momentos vai acontecer isso, vocês permitem fazer isso e isso. As pessoas sim. Então, quando eu pego o relógio, eu não uso o relógio, Sim. mas eu poderia usar qualquer objeto, simulando o relógio ou sem o relógio, usar para minhas próprias mãos, porque o relógio ele causa um cansaço ocular. A pessoa fica olhando pro relógio e causa um cansaço ocular. E a pessoa está tão focada, tão concentrada no relógio, que o olho vai ofuscando, o próprio olho vai começando a piscar e acaba se fechando. Mas não é o relógio, é o cansaço ocular. Interessante. E aí a hipnose, ela pode ser aí eficaz para diversos fins? Em qualquer problema de origem psicológica ou emocional. A pessoa, de repente, uma perda de um filho, né, que ela não consegue tirar Não isso da consegue cabeça, superar. não consegue mais superar, uma depressão, seja lá qual motivo for, uma ansiedade, Sim. tudo isso a hipnose, ela é indicada. Sim, claro que no luto, nós temos que passar pelo processo de luto, né? Mas depois que passa esse processo e a pessoa não consegue viver a sua vida, não consegue mais voltar ao normal, aí já é um problema psicológico, é um problema emocional, que pode sim ser revertido. E aí a pessoa, ela pode procurar essa ajuda, né? Sim. E, obviamente, a hipnose, ela vai conseguir ajudar ela, a gente colocar assim, em porcentagem, quantos por cento? Ó, desde a primeira sessão nós já temos resultados acima de 70%, 80%. Em casos de ter resultado de 100%, mas a maioria de 70%, 80%. Não é que ela vai esquecer, né? Não. Ela vai amenizar isso. Eu falo sempre aos pacientes que o problema não é nesse... Um exemplo, vamos falar do caso Sim. da perca, da depressão. Aconteceu algo lá atrás que a partir dali ela desenvolveu um comportamento físico e emocional e psicológico, certo? Então, com as técnicas, nós podemos simular uma das técnicas, que é a regressão, que é voltar ao evento ocorrido e mudar a percepção sobre o que aconteceu. Porque eu falo para os pacientes que o problema não está no que aconteceu, mas na interpretação que nós tínhamos no dia que aconteceu o evento e o pior, o sentimento agregado do que aconteceu.
Então, o que faz a pessoa se prender ao passado ou com medo do futuro não é o que aconteceu, mas esse sentimento que está envolvido ao passado. Então, nós desassociamos o sentimento negativo e mudamos essa percepção. Por isso, a reprogramação mental. Futuro, ansiedade. Desculpa que eu me empolgo um pouco para falar aqui, pode tá? falar, fica eu sou tão apaixonado por essa ferramenta. Pode falar à vontade. Quando a gente fala de futuro também, a ansiedade seria uma grande questão, aquela coisa que vai acontecer e a pessoa não vive mais e ela se frustra, de repente ela cria alguma coisa na cabeça. Sim, é porque assim, resumindo, né? Metaforicamente falando, ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Sim. Mas a ansiedade, o medo do futuro, vem de algo que aconteceu no passado. Por exemplo, a pessoa teve um acidente de carro, se acidentou de carro, e toda vez que ela pensa em entrar num carro, ela já passa mal. Porque o cérebro pensa, não vai porque vai acontecer de novo. Exemplo. É tudo linkado uma coisa com a outra, sim, né? O nosso cérebro é algo que a gente não tem muito conhecimento de como lidar e as pessoas não conseguem entender como fazer para não sozinhas, né? Fazer pra não porque infelizmente isso não foi ensinado desde a nossa infância, infelizmente. Então hoje as pessoas acham que para buscar terapia, buscar qualquer tipo de terapia, tem que estar depressivo, ansioso, ou tem que estar muito mal, senão não precisa ir. Pelo contrário, qualquer pessoa que quer se desenvolver, se autodesenvolver, se conhecer, se melhorar, precisa passar por um processo de terapia. Independente da idade? Independente da idade. Não Crianças e pessoas de mais idade? Não tem limite. Desde que a pessoa tenha consciência do que está fazendo e ela quer passar pelo processo e ela seguir os passos, não tem limite. Ela tem que aceitar primeiramente. Sim, primeiramente. Se ela acredita ou não, não importa. Já teve vários pacientes que, eu não acredito, mas eu vou fazer. Então não precisa acreditar. Você se permite passar? Sim. Vai seguir o passo a passo? Sim. Então vamos embora. E aí como é que é feita essa separação de sessões, né? Depende do caso, cada caso é um caso, ou não, tem que ter um mínimo de 5, 6, 2, 3, 10, enfim. Comigo, até hoje, eu coloquei um limite, claro que há exceções e há as regras, né? De 1 a 3 sessões. Tem casos que com uma sessão já consigo resolver. Tem casos que vai para 2, 3, tem casos, mas é muito difícil, de casos que precisa de uma ou 2 sessões, mas em média, de 1 a 3 sessões nós conseguimos resolver o problema. E isso é muito interessante. Então, a grande questão hoje é esse preconceito, né? Que as pessoas têm quando a gente fala de hipnose. E que é muito aliada com a medicina, né? Sim. De certa parte. Sim, porque o que embasa a hipnoterapia, a hipnose clínica, é a neurociência. A neurociência é a ciência que estuda o cérebro. Sim. Então, a neurociência, ela consegue ter base e poder explicar, não explicar, mas entender o porquê o funcionamento da hipnose. Porque, como eu disse, a hipnose é foco, concentração e imaginação. Já está dentro de nós, sempre existiu dentro de nós. Eu falo que o homem não inventou a hipnose. Ele apenas detectou, percebeu um estado e deu o nome de hipnose. Que a diferença é que 90% desse cérebro, 90% dele é inconsciente. E apenas de 10 a 5% é consciente. Então, de 100% do que nós percebemos no nosso dia, só é captado conscientemente, só é captado racionalmente 10 a 5%. Isso sim. Mas o restante está guardado no subconsciente. Sim, é isso que eu queria dizer. E é nessa caixinha. Isso. É porque existe um mito, né? Que até pouco tempo atrás, existia isso aí. Que nós não usamos, nós usamos apenas 10% do cérebro. Não é que nós usamos 10% do cérebro. Usamos 10% dessas divisões, né? E tem gente que consegue ter uma habilidade maior de lembrança, de encarar essas situações todas. Tem gente que não, né? Precisa de ajuda. Sim. E aí essa parte da hipnose, ela trabalha o subconsciente? Isso no subconsciente. Porque, eu dou um exemplo do condomínio, né? Nós vamos num condomínio, mas para entrar no condomínio temos que passar por quem? Pelo porteiro, pela portaria, não é? Então o porteiro pergunta, qual é seu nome, documento, qual apartamento você vai, né? Aí ele vai te falar. Aí ele vai ligar lá dentro e falar, o Carlos Alberto quer entrar aqui, pode deixar? Se tem lá dentro, falar pro porteiro, não deixa ele entrar. Você não tem como entrar, não tem como invadir, não é assim? Então, na hipnose, nós usamos me fugiu a palavra? Usamos esse termo, obrigado, Liane. Nós usamos esse termo comparando com a hipnoterapia, com o nosso cérebro. Porque vamos supor que conscientemente eu quero emagrecer. Sim. Eu quero emagrecer.
Decidi, comprei roupa, paguei academia, comecei, Agora eu vou. vou pra academia. Só que em pouco tempo a pessoa desiste, para de ir. Aí as pessoas falam, você não tem força de vontade. Não, ela tem força de vontade, porque ela fez tudo que precisava fazer e foi, mas não apenas não conseguiu. Só que o problema é que a força de vontade está no consciente. Isso. Por que leva à procrastinação? A pessoa, voltando a esse caso, a pessoa voltou começou a ir para academia, desistiu. O que aconteceu? Conscientemente, ela determinou, não, eu vou emagrecer, agora eu vou, agora vai. Só que inconscientemente, lá no passado dela, um exemplo, está registrado o quê? Pessoas magras são pessoas doentes. Exemplo, tá? Ela ouviu muito na infância que pessoas magras são pessoas doentes. Então, o cérebro dela, para proteger ela, ele fala... Você não vai emagrecer, que se você emagrecer, você vai ficar doente. Então, só que a pessoa não sabe disso, ela nem lembra disso, nem ou sabe, mas nem imagina que isso é um bloqueio. Que é aquela coisa, a população hoje, ela não tem esses conhecimentos, né? E hipnose, quando a gente fala, muita gente acha que, de repente, pode ser algo que não existe e tal, mas que comprovadamente ela existe e... A hipnose é de muito tempo, né? Sim, é milenar. Sim. Né? Milenar. Como eu disse, esse estado hipnótico sempre existiu, mas que o homem percebeu e começou a trabalhar isso, usar essa ferramenta do próprio cérebro, que é uma ferramenta do próprio cérebro. Porque o exemplo, eu não te hipnotizo. Toda hipnose é uma auto-hipnose. A diferença é que o terapeuta, o hipnoterapeuta, ele é o GPS. Que um exemplo, nós usamos GPS, a GPS fala, a tantos metros vira à direita, a tantos metros vira à esquerda, não é assim? Só que quem decide se você vira ou não é você ou o GPS? Somos nós, né? Somos nós. O GPS fala vira à direita, você pode virar à esquerda? Pode. Vai chegar onde você quer? Pode até chegar, mas vai demorar muito mais, porque o GPS tem a rota. Então o terapeuta, ele é esse GPS, ele só vai dando o passo, mas você que vai fazendo e você que vai se hipnotizando. E o caso das pessoas que têm dificuldade... Existe de você conseguir fazer o seu trabalho, mesmo ela aceitando, mas você não consegue, cria alguma barreira, enfim, ela não consegue, ela dá permissão para você, mas você tem dificuldade em conseguir ela entrar nesse transe, nessa hipnose, enfim, existe isso. Tem pessoas que são mais fáceis, tem pessoas que você tem uma dificuldade maior. Exemplo, uma das perguntas que vai responder isso aí. Uma das perguntas que eu faço para o paciente, quando ele chega na clínica, a gente conversa, faz a anamnese, a entrevista, eu pergunto para ele, você está aqui porque você quer ou porque alguém mandou você, que alguém insistiu para você vir? Se a pessoa disser, eu não queria vir, eu vim porque minha esposa mandou, porque meu esposo mandou, porque minha mãe me obrigou, eu sabia que não vai dar certo, mas eu vim aqui para parar de me encher a paciência. Isso a pessoa não foi porque ela quis. Então isso já vai dificultar o problema. Já vai dificultar o processo. Eu já falo, então se você veio aqui sem a sua vontade, não vou nem pegar o seu dinheiro. Porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu resultado. Outra coisa que pode acontecer que pode atrapalhar o processo. Exemplo, existe uma premissa, um princípio, chamado de ganho secundário. Vocês já ouviram falar. O que é um ganho secundário? Ninguém permanece em uma dor, em um problema, sem algum benefício. Sem algum benefício. Nós sempre ganhamos, por pior que seja a situação, nós sempre estamos ganhando algo. Só que, se eu olho para esse benefício e vejo ele como maior do que o resultado, eu não saio. Eu posso conscientemente falar, eu quero sair disso aqui, mas eu não saio. Então, nós temos que, é onde eu tenho que, por isso a anamnese, entender o porquê a pessoa está lá, se existe um ganho secundário. Porque... depressão... Doenças autoimunes, né? A gente sabe que... Fibromialgia. Tem pessoas que são diagnosticadas e tem tratamento e chega um ponto que o médico fala, procura um psicólogo, porque o que eu fiz, você tá bem, os exames estão mostrando aqui, tá tudo certo. Sim. Mas esse estado que você se apresenta já não é mais comigo. Sim. Né? E mesmo às vezes procurando um psicólogo, e aí o psicólogo não dá conta, vai pro psiquiatra... prescreve remédios, né, altas doses de medicamento, e a pessoa não consegue sair daquele ciclo e colocando droga para dentro do corpo, né? Sim. Porque medicamento, tarja preta é droga pesada, né? Sim. É por isso que fala remédio, né? Ele remedia. Ele remedia, né? E aí, nesses casos, a hipnose, como é que funcionaria? Em qual dos exemplos? Nos dois. Exemplo, a depressão, vamos usar a depressão, Sim. que é o que tem muito, é o que está muito acontecendo. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Como eu disse, aconteceu algo lá atrás, ou vários algos lá atrás,
que essa pessoa acabou criando um impacto tão forte que já perdeu a perspectiva de futuro. Tem pessoas, infelizmente, que já aceitaram aquilo como eu nasci assim, é a vontade de Deus, permissão de Deus, vou ficar assim, e já perderam até a esperança de que possa mudar, possa reverter a situação. Mas, um exemplo, como nós tratamos a hipnose, na hipnose? Eu disse que o problema não está no que aconteceu, mas na interpretação, na consciência sobre o que aconteceu. Então, o que nós conseguimos fazer? Se a pessoa se permitir passar pelo processo, nós conseguimos fazer uma das técnicas, a regressão, e fazer o cérebro buscar, rastrear aonde aquilo começou, por que aquilo começou, e conseguimos ressignificar. O que seria ressignificar? Ressignificar seria fazer a pessoa ter uma nova percepção sobre o que aconteceu naquele momento, mudar a percepção sobre o fato e desassociar aquele sentimento negativo. Que nem um exemplo. Existem pessoas que já... Vou um exemplo do carro. Sim. Teve pessoas que teve acidente de carro que quase perdeu a vida, ou às vezes até ficou em um hospital, o carro deu PT, mas a pessoa não teve trauma de carro, continua dirigindo o carro. Por quê? Porque a percepção sobre o que aconteceu foi diferente. Não foi impactante. Ela entendeu o que aconteceu no momento que aconteceu. Agora, tem pessoas que às vezes só amassou o carro, só ralou o carro, mas aquilo para ela foi um impacto tão forte para ela, o jeito que ele entendeu aquilo trouxe um trauma, e a pessoa não consegue mais dirigir de carro. O que nós conseguimos fazer? Conseguimos trazer a lembrança do que aconteceu e fazer a pessoa em si vai criar consciência do que aconteceu e ver aquilo com uma outra forma. É como se ela pudesse literalmente voltar ao passado e falar assim, nossa, naquele tempo eu entendi assim, assim, mas não, realmente foi assim, assim, assim. Pronto, desassociou a dor, desassociou a percepção, a pessoa volta a dirigir novamente. E das doenças autoimunes? A mesma coisa, o corpo, um exemplo, o que a boca não fala, o corpo fala. Exemplo, por que nós temos febre? A febre é um sintoma, é um sinal, é um alarme de que tem algo errado. E o que nós às vezes fazemos? Nós, e fazemos principalmente os pais com os filhos, vamos acabar com a febre. Só que acabar com a febre não vai acabar com o que causou a febre. Porque se a febre é um sinal, eu tenho que um exemplo. Peraí, se tem febre é porque existe alguma infecção, alguma coisa. Vamos ver o porquê dessa infecção. Entendeu? Exemplo, dor de cabeça. A pessoa está com dor de cabeça. Vou tomar um remédio. Resolveu o problema? Não. A dor de cabeça aparentemente foi embora, mas o que está causando dor de cabeça? É o exemplo para todos os sintomas. Exemplo, vida financeira. Tem pessoa que não consegue prosperar, não consegue, às vezes até ganha dinheiro, mas parece que dinheiro, com aquela velha frase, dinheiro na mão é vendaval, né? Vem fácil, vai fácil. São crenças, são bloqueios que impedem a pessoa. Eu dou exemplo do termostato. Nós temos termostato aqui no ar-condicionado, né? O que acontece no termostato? Se você colocar aqui dentro daqui 20 graus, exemplo, 20 graus, o ar ele vai manter o clima a 20 graus. E sempre que chegar a 20 graus, tem uns que desliga, né? Desliga, porque não quer exceder, não quer passar de 20 graus. Então ele desliga. Aí quando começa a esquentar de novo, ele liga. Não importa o clima como esteja lá fora. Lá fora pode estar 60 graus. Ele vai permanecer 20 graus aqui dentro, não é assim? Então nós temos esse termostato dentro de nós. Exemplo, na autoestima, na vida financeira. Se o meu termostato está ajustado para que eu só posso ganhar no máximo 5 mil reais, sempre que eu chegar a 5,5, 6, vai acontecer alguma coisa, eu vou me sabotar para eu voltar para 5 de novo. Eu vou e perco tudo e volto para 5 de novo. Enquanto não regular e não calibrar esse termostato financeiro, esse termostato de autoestima, esse termostato de qualquer coisa que seja, não vai mudar, não vai ter resultado. Tá, e a pessoa te procura porque ela sempre tem alguma coisa, algum bloqueio, alguma coisa na vida dela que não tá bem, seja na área da saúde, seja em qualquer outro momento da vida dela que esteja prejudicando no dia a dia, ou se de repente ela fala, não, eu quero ir lá, sei lá, só por ir. Curiosidade, o que a Lia disse. Curiosidade, de repente. Já é um caso mais difícil, mas acontece sim, de pessoas sem ter uma causa. Aparentemente ela acha que não tem uma causa. Todo mundo tem um problema, né? Né? Todo mundo tem um problema na vida. Alguns aceitam, encaram realmente. Isso é um problema, de repente, que ela pode ter, que os outros enxergam que ela tenha, e de repente que ela se julga que não tenho. Sim. Né? Mas todo mundo tem alguma coisa ali que precisa ser mexida. Sim, sim. O medo da hipnose. Em que sentido? O medo de ser hipnotizado, de falar, não, vou ficar em transe, eu sei lá, de repente vai acontecer comigo, tal. Um dos maiores medos das pessoas eu vou perder a consciência, é mito,
Pelo contrário, você não perde a consciência, você assume a consciência, você assume o controle, porque é você fazendo o que tem que fazer. Como eu disse, eu sou só o GPS. Sim. Você não perde a consciência. Primeiro, eu vou ter que estar o tempo todo, a diferença é que você vai estar com os olhos fechados, mas consciente. Porque eu tenho que estar o tempo todo conversando com você. Fulano, Henrique, o que você está vendo aí? O que está acontecendo? Ah, eu tô um exemplo, eu tô numa praça e tem pessoas à minha volta. Ah, o que você está sentindo? Ah, eu tô sentindo uma tristeza, tô sentindo medo. Isso tudo dentro da sessão, tá? A pessoa fez uma regressão e voltou. Ah, qual a idade dessa lembrança? Ah, eu tenho uns 4, 5 anos de idade. Certo? Ou seja, a pessoa tem que estar consciente para que eu possa ter essa comunicação com ela. Se ela não tiver consciente, como que eu vou fazer o processo? Então, ou seja, é mito. Perder a consciência é mito. Outro medo muita gente tem é, eu tenho medo de não voltar. A primeira coisa que eu falo é, voltar de onde? Você não vai sair daqui? Brincadeira. Mas não existe isso, não voltar, não existe, também é mito. Outro medo também que as pessoas têm muito é, eu vou contar meu segredo, vou contar coisa que eu não quero contar, também é mito, porque como eu disse, você está consciente, você não vai me falar nada que você não quiser. Tanto que acontece às vezes de atender pessoas que não querem me contar o que está acontecendo, e eu falo para ela, você não é obrigado a me contar nada, mas se você me contar, vai ficar mais fácil para eu poder intervir. Aí a pessoa distrai e fala, não, então tá bom, vou te contar. Tá acontecendo isso, aí eu consigo ajudar ela a resolver. Muito bem. Carlos, quem quiser saber mais, deixa seus contatos, redes sociais pra gente, pro pessoal que tá acompanhando, quem quiser saber mais detalhes, quiser te procurar, quiser tirar dúvidas. Okay. Eu sei que muita gente fica com dúvida, né, nesse momento. Sim, sim. Meu Instagram, @hipnoterapeuta, com H, hipnoterapeuta, Carlos Alberto. Instagram, @hipnoterapeuta, Carlos Alberto. E meu telefone, WhatsApp e chamada 067 996 99 7756. Obrigado pela sua presença aqui nos nossos estudos, falando a respeito desse assunto tão importante, né? E que muita gente não tem o conhecimento e, como você colocou, o preconceito que já vem embutido quando se fala de hipnose. Claro que em 20 minutos, meia hora, claro que não é o suficiente pra gente falar totalmente, ainda mais eu que nem eu falando, começo a falar, eu me empolgo, porque eu sou um apaixonado pela ferramenta, mas você que está em casa e sentiu curiosidade, quer conhecer mais, ou quer marcar de dar uma sessão, entre em contato e será um prazer poder te ajudar. Tá certo, então. Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado, eu.